Resolução de sistemas lineares por escalonamento usando o método de Gauss-Jordan. Conteúdo a ser apresentado, conceito e aplicação. Sistemas lineares. Dado a situação genérica de um sistema linear conforme apresentado aí, como A11 que multiplica x1 mais A12 que multiplica x2 mais A13 que multiplica x3 até mais A1n que multiplica xn igual a B1, e assim nas linhas seguintes. Então, tem-se aí um sistema genérico que pode ser apresentado da forma AMN vezes xn igual a Bn, onde AMN é a matriz dos coeficientes e xn é a matriz das incógnitas e Bn a matriz resposta. Assim, a matriz dos coeficientes de forma genérica, sendo A11, A12, A13 até A1n. E assim nas linhas seguintes, vezes a matriz das incógnitas, x1, x2 até xn, que será igual à matriz resposta, B1, B2 até Bm. Exemplificando, dado o sistema 2x mais 2y mais z igual a 9 e 3x mais y mais z igual a 8, e a terceira equação, x menos y mais 2z igual a 5, pode-se representar colocando todos os coeficientes aí, ficando dessa forma, onde z aparece sozinho, então ele tem à sua frente o número 1. O mesmo ocorrendo quando y e x também, quando aparecem sozinho, apresenta-se o número 1 na frente. Representando isso na forma AMN que multiplica xn igual a Bn, que é a forma matricial disso se apresentar, então, a matriz AMN, que é a matriz dos coeficientes, fica representado da seguinte forma. Na primeira linha, só os números que acompanham os literais, ou seja, primeira linha 2, 2, 1, que é de 2x mais 2y mais 1. Na segunda linha, 3, 1, 1, que é de 3x mais 1y mais 1z. E na terceira e última linha, 1 menos 1 e 2, que vem de que vem de 1x menos 1y mais 2z, vezes a matriz das incógnitas. Quem são as incógnitas? Os literais. Então, x, y e z, que é igual à matriz resposta, representada, então, por 9, 8 e 5. Resolução do sistema linear pelo método de Gauss-Jordan, ou seja, o escalonamento. Então, foi dado esse sistema que se chegou à situação matricial dessa forma. Para resolver no método de Gauss-Jordan, apresenta-se inicialmente a matriz dos coeficientes e junto a ela, numa quarta coluna, vem a matriz, vem uma coluna que representa os números da matriz resposta, no caso 9, 8 e 5. Com isso, dá-se início à resolução do escalonamento pelo método de Gauss-Jordan, sendo que esta diagonal, nós chamamos de diagonal principal, tem que se tornar toda ela 1. Então, no lugar dos 2, vai ter que transformar em 1. E
os triângulos superiores e inferiores, os quais todos têm que se tornar, todos os números aí apresentados, têm que se tornar zero. Então, este número tem que se tornar 1. Então, fazendo uso da linha 3, então aliás, tem que se tornar 1, vamos fazendo uso da linha 3, vamos multiplicar essa linha por um fator m, que fará com que esse 2 se torne 1. Assim, por isso eu falei que 2m igual a 1 para determinar o coeficiente que vai multiplicar a primeira linha, fazendo com que esse 2 se torne 1. Então, o fator multiplicador é 1 sobre 2, ou seja, meio. Então, a linha 1, todos os elementos da linha 1 serão multiplicados por meio. Por isso está escrito meio vezes L1. Isso significa, o L1 significa elementos da linha 1. A seta indica a linha que está sendo alterada. Assim, fazendo meio vezes 2, o primeiro termo da linha 1, meio vezes 2, igual a 1. Agora, faz com o segundo termo da linha 1, meio também vezes 2, 1. Agora, o terceiro termo, meio vezes 1, vai dar meio. E meio vezes 9, quarto termo da linha 1, 9 meios, 9 sobre 2. As demais linhas, a segunda e terceira, se repetem. Então, já tenho esse termo alterado. Agora, próximo interesse é fazer com que esse termo, o 3, da linha 2, o primeiro termo da linha 2, se torne zero. Então, vou usar a linha 1 para alterar esse termo, fazer com que ele fique zero. Poderia usar a linha 3, mas vamos usar a linha 1. Para isso, eu preciso determinar um termo que multiplique a linha 1 e some a linha 2, fazendo com que esse termo 3 se torne zero. Então, para isso, eu vou fazer o multiplicador vezes 1 mais 3, que é o termo da linha que eu quero seja zero, seja igual a zero. Com isso, isso é menos 3. Isso significa que eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3, mais a linha 2, alterando a linha 2, da seguinte forma. Então, a linha 1 aí se apresenta e eu vou alterar cada termo da linha 2, fazendo com que o número 3, primeiro termo, seja zero. Então, tá aqui, vamos fazer um rascunho aqui no canto para poder mostrar o que está sendo feito. Então, menos 3, um termo da linha 2, mais um termo da linha 1, mais um termo da linha 2, alterando a linha 2. Então, isso vai ficar o quê? Então, eu vou pegar o 1 e o 3. Então, isso vai ficar menos 3 vezes 1, 1 da linha 1, mais o 3 da linha 2. E isso resulta em zero. Aí eu alterei, que eu queria que o 3 se tornasse zero, ele ficou zero aqui. Agora eu vou fazer o mesmo nos próximos termos. Então, agora, para o 1 da linha 2. Então, eu vou pegar o 1 da linha 1 e o 1 da linha 2. Então, vai ficar menos 3 vezes o 1, que é o 1 da linha 1, mais o 1 da linha 2. Isso resulta em menos 2. Então, alterou a linha 2. Nós estamos alterando a linha 2, conforme a seta indica. Próximo termo, então vamos usar o meio e o 1. Conforme a fórmula, menos 3, o termo da linha 1, que é meio, mais o termo da linha 2, que é 1. Isso resulta em menos meio. Alterou
indicou aqui. Agora, os próximos termos, que é a última coluna. Então, vamos usar 9/2 e 8. Ficando o quê? Menos 3, 9/2, que é da linha 1, mais o 8 da linha 2. Isso resulta em menos 11/2. Então, aí apresentado. Então, repete-se a linha 3, que ela não foi alterada. Agora, vamos alterar na linha 3 o termo 1. Vou fazer uso da linha 1. Então, eu preciso de um termo que multiplique a linha 1 e some com a linha 3 para que esse 1 se torne 0. Para isso, eu vou usar aqui vou achar o coeficiente que vai multiplicar. Então, m vezes 1, que é da linha 1, mais o 1 da linha 2 tem que ser 0. Então, esse termo é menos 1. Então, eu vou fazer que menos 1 vezes o termo da linha 1, mais o termo da linha 3. Vamos fazer o cálculo para cada membro, para cada termo da linha 3, usando os termos da linha 1. Então, isso fica da seguinte forma. As linhas 1 e 2 são repetidas porque elas não serão alteradas. Eu estou alterando, conforme indica a seta, a linha 3. Então, o rascunho para indicar o que está sendo feito. Então, eu vou usar o 1 da linha 1 e o 1 da linha 3. E isso vai ficar como? Menos 1 vezes o 1 da linha 1 mais o 1 da linha 3. Isso resulta em 0. Eu queria que esse termo se tornasse 0. Agora farei para os demais termos. Para a segunda coluna, então eu vou usar o 1 e o menos 1, ficando o quê? Menos 1 vezes o 1 da linha 1 mais o menos 1 da linha 3. Isso resulta em menos 2. Então, aparece aqui. Próximo, vou usar o meio e o 2. Ficando, então, menos 1 vezes o meio da linha 1 mais o 2 da linha 3. Que isso resulta em 3 meios, 3 sobre 2. Então, é o que vai aparecer no próximo. Está aí 3 sobre 2. Agora, fazendo os últimos termos, quarta coluna. Então, isso vai ficar o quê? Menos 1 vezes o 9/2, que é da linha 1, mais o 5, que é da linha 2. Isso resulta em meio. Então, aí apareceu. Temos a nossa matriz da nova condição. E agora, o que eu quero? Zerar o menos 2. Que assim eu formo o triângulo inferior. E o triângulo inferior tem que ser todos os termos 0. Então, novamente, agora eu vou usar a linha 2. Por que a linha 2? Porque se eu usar a linha 1, o número 1, primeiro termo da linha 1, fará com que eu perca o 0 que eu já tenho. Então, eu vou usar a linha 2. Então, eu vou fazer com que o menos 2 multiplicado por um termo, somado ao menos 2 da linha 3, se torne 0. Então, tá aí, ó. Multiplicador, vezes o menos 2 da linha 2, mais o menos 2 da linha 3 seja 0. Para isso, eu vou usar menos 1. Assim, para alterar a linha 3, que é o nosso intuito, conforme a seta indica, para que esse menos 2 aí apresentado se torne 0, então eu vou ter que fazer o quê? Menos 1 vezes o termo da linha 2 mais o termo da linha 3. Assim, vou ter uma nova matriz, onde as linhas 1 e 2 se repetem.
E vamos fazer um rascunhinho aqui no canto para achar o valor de cada termo. Então, usando os zeros da linha 1 e linha 2, da linha 2 e linha 3, então vai ficar menos 1 vezes o zero da linha 2 mais o zero da linha 3, isso dá zero. Mantive o zero, que era o intuito manter. Agora, eu vou fazer com que o menos 2 da linha 3 se torne zero, usando menos 2 da linha 2 e menos 2 da linha 3, ficando menos 1 vezes menos 2 da linha 2 mais o menos 2. Isso dá zero. Então, o zero aparece aqui. O que eu queria, formei o triângulo inferior. Mas tem que continuar alterando a linha toda. Então, o próximo é usar o menos meio e o 3 meio, ficando, então, que menos 1 menos 1 vezes menos meio da linha 2 mais o 3 meio da linha 3. Isso resulta em 2. Então, aí apareceu. Vamos fazer para o último termo, os últimos termos, da linha 2 e 3. Então, vou usar menos 11,5 e meio, ficando o quê? Menos 1, que multiplica menos 11,5 da linha 2 mais meio da linha 3, que isso é igual a 6. E assim eu estou com a nova matriz. Que agora o interesse é fazer o quê? Com que esse menos 2 se torne 1, porque ele é da diagonal principal. Então, como fazer isso? Repito a primeira linha, porque ela não será alterada. E, se eu quero que esse menos 2 seja 1, eu preciso do multiplicador para que ele seja 1. Então, menos 2 vezes o multiplicador será igual a 1. Então, é menos meio. Assim, a linha 2 será toda ela multiplicada por menos meio. Então, multiplicando 0 por menos meio, dá 0. Agora o próximo, menos 2 vezes menos meio, ou menos meio vezes menos 2, isso vai dar 1, que era o que eu esperava, alterar esse menos 2 para 1. Agora, menos meio vezes o menos meio, vai dar 1/4. E menos meio vezes menos 11 meios, isso vai dar 11/4. E assim agora eu repito a linha 3. Não vou repetir a linha 3. Vou fazer a mesma coisa. Esse 2 também tem que se tornar 1. E como eu vou fazer esse 2 se tornar 1? Mesma coisa, o multiplicador. Então, eu quero um multiplicador para 2 que ele se torne 1. Então, 2 vezes o multiplicador tem que ser igual a 1. Então, o multiplicador tem que ser meio. Então, a linha 3 será alterada, todos sendo multiplicado por meio. Então, 0 vezes meio dá 0. 0 vezes meio dá 0. Agora, meio vezes 2 dá 1. E meio vezes 6 dá 3. Então, a diagonal principal, todos os termos são 1. E já tenho o triângulo inferior. Então, eu tenho que determinar agora os zeros do triângulo superior. Então, vamos lá partir para isso. Então, esse 1/4 tem que ser 0. E eu vou usar a linha 3 para fazer isso. Por quê?
Usando a linha 3, eu vou manter o 0 e o 1 da linha 2. Porque na linha 3, referente ao 0 e o 1, é 0, 0 na linha 3. E isso não altera a linha 2. E só vai alterar o 1/4. Então, qual é o multiplicador que eu vou usar na linha 3 com o 1, que multiplicado e somado a 1/4 vai dar 0. Então, tá aí. Eu quero um multiplicador que multiplica 1 mais 1/4 de 0. Esse multiplicador é menos 1/4. Então, quer dizer que a linha 2 será alterada usando menos 1/4 vezes um termo da linha 3 mais o termo da linha 2. Então, fazendo a nossa equação de rascunho, aparece a matriz que vai ser alterada somente a linha 2. Então, as linhas 1 e 3 se repetem. Então, fazendo o cálculo, começando com 0 e 0, então vai ficar o quê? 1/4 vezes o 0 da linha 3 mais o 0 da linha 2, que isso dá 0. Mantive o 0. Agora, para o próximo, vou usar o 1 e o 0, fazendo o quê? Menos 1/4 vezes o 0 da linha 3 mais o 1 da linha 2. Isso resulta em 1. Mantive o 1, que eu não queria que alterasse. Agora, eu vou para o 1/4 e 1, aonde eu quero alterar o 1/4. Ele tem que se tornar 0. Então, eu vou fazer menos 1/4 vezes o 1 da linha 3, mais o 1/4 da linha 2, alterando a linha 2, conforme a seta indica. E isso resulta em 0, tá aí. Agora os últimos termos. 11/4 e 3. Então, isso vai ficar, para alterar na linha 2, vai fazer o quê? Menos 1/4 vezes o 3 da linha 3, mais 11/4 da linha 2. Fazendo esse cálculo, isso resulta em 2. Então, eu tenho aí a nova matriz, onde agora o que eu quero? Meu próximo passo será zerar o 1. E que linha eu vou utilizar? Vou utilizar a linha 2. Eu tenho que fazer com que o 1 da linha 2 faça com que o 1 da linha 1 seja 0. Então, eu vou fazer o quê? Um multiplicador vezes o 1 da linha 2 mais o 1 da linha 1 seja 0. Então, esse multiplicador é menos 1, alterando a linha 1. Então, tá aí. Mas por que eu vou usar a linha 2? Porque não altera o 1 da diagonal principal da linha 1. Então, assim, linha 2 e 3 se repete, que ela não está sendo alterada. Quem está sendo alterada é a linha 1, conforme a seta indica. O rascunho para os cálculos. Então, eu terei o quê? Os primeiros termos, 0 e 1. E eu não quero alterar o 1. Então, vai ficar menos 1 vezes o 0 da linha 2, mais o 1 da linha 1. Isso resulta em 1. Mantive o 1 da diagonal principal. Agora, utilizando o 1 da linha 1 e o 1 da linha 2, para fazer com que o 1 da linha 1 se torne 0. Então, isso vai ficar menos 1 vezes o 1 da linha 2,
mais o 1 da linha 1, isso resulta em 0. Então, aí, o que se esperava aconteceu. Então, agora vamos para os próximos termos. Meio e 0. Então, menos 1 vezes o 0 da linha 2, mais o meio da linha 1, isso resulta em meio. Então, tá aí. Os últimos termos, 9,5 e 2. Então, isso vai ficar menos 1 vezes o 2 da linha 2, mais 9,5 da linha 1, que isso resulta em 5 meios, ou 5 sobre 2. Então, isso resolvido, temos agora que zerar o meio. E eu vou usar que linha? A linha 3. Por quê? Devido ao 0, 0, ele não vai alterar o 1 nem o 0 da linha 1. Então, qual é o multiplicador? Eu quero um multiplicador que multiplique o 1 da linha 3 e somado ao meio da linha 1 dê 0. Que eu quero zerar o meio. Esse multiplicador é menos meio. Então, a linha 1, conforme a seta indica, será alterada fazendo menos meio vezes um termo da linha 3 mais um termo da linha 1. Assim, eu repito as linhas que não serão alteradas e vamos fazer os cálculos para alterar a linha 1. Fazendo o rascunho aqui no canto. Então, menos meio vezes o termo da linha 3 mais o termo da linha 1. Usando 1 e 0, então vai ficar menos meio, 0 da linha 3, menos meio vezes o 0 da linha 3, mais o 1 da linha 1, isso resulta em 1. Manteve o 1 da diagonal principal. Não houve alteração. Agora, os próximos termos serão 0 e 0. Então, vai ficar menos meio vezes o 0 da linha 3, mais o 0 da linha 1, igual a 0. Manteve o 0 do triângulo. Agora, nós vamos alterar o meio. Aí, usando o meio e o 1. Então, isso vai ficar menos meio vezes o 1 da linha 3, mais o meio da linha 1 igual a 0. E isso resultou no esperado, formou o triângulo superior. E o último termo, que eu vou usar os 5 meios e o 3. Isso ficando menos meio vezes o 3 da linha 3, mais os 5 meios da linha 1. Isso resulta em 1. E assim, a diagonal principal ficou com todos os termos 1, e os triângulos superior e inferior com todos os termos 0. Então, essa matriz, reescrevendo na forma matricial do sistema, onde AMN é a matriz dos coeficientes, vezes o xn, que é a matriz das incógnitas, igual ao BM, que é a matriz resposta. Assim, AMN, matriz dos coeficientes. Então, apresenta aí a matriz do coeficiente vezes as incógnitas, que no nosso sistema era x, y e z, aí apresentado, igual a matriz resposta BM. E a matriz resposta está aí. 1, 2 e 3. Com isso, concluímos que x, y e z, x igual a 1, y igual a 2 e x igual a 3. E encerra aí o cálculo pelo escalonamento, pelo método de Gauss-Jordan. Mais um exemplo. Nesse exemplo, será apresentado para vocês que é possível alterar as linhas e quando não tiver um termo. O que acontece quando não tem um termo? Você pode notar que
o sistema apresenta como incógnita x1, x2 e x3. Mas na segunda equação não tem x2. Então, o que eu faço? Eu coloco na segunda equação o x2 mais multiplicado por zero. Porque ele não existe, então é vezes zero. E assim, o x3, quando não aparece termo na frente, eu coloquei o 1. Isso ocorrendo também para x1 e x1 e x3. Então, esse novo formato do sistema, vamos apresentar a forma matricial dele. Então, a matriz dos coeficientes, a MN, fica escrito como 2, 3, menos 1, porque é 2x1 mais 3x2 menos 1x3. Na segunda linha, 5, 0 e 4, por ser 5x1, 0x2, mais 4x3. E na terceira linha, 1, 2 e 1, porque é 1x1 mais 2x2 mais 1x3. Vezes a matriz das incógnitas. No caso, x1, x2 e x3. Então, aí é apresentado igual a matriz resposta, que é menos 3, menos 1 e 0. Através disso, vamos ter, então, a matriz para a resolução do escalonamento pelo método de Gauss-Jordan. Então, inicialmente, as três primeiras colunas é a matriz dos coeficientes. E a quarta coluna aparece a matriz resposta. E assim poderemos dar início ao desenvolvimento do escalonamento pelo método de Gauss-Jordan. Mas antes disso, vejam que seria ideal que a terceira linha fosse a primeira, para que a diagonal principal já começasse com o termo 1, para minimizar os cálculos. E eu posso alterar como eu quiser as linhas, colunas nunca. Não se muda as colunas, porque se você mudar as colunas, você está mudando a ordem das variáveis. Então, neste caso, mantém-se as colunas, mas pode-se alterar a ordem das linhas, como aqui vai ser apresentado. Primeira linha vai ficar o quê? 1, 2, 1, 0. Segunda linha, 2, 3, menos 1 e menos 3. E a terceira linha, 5, 0, 4 e menos 1. Alterei a ordem da linha. Eu passei a terceira linha para o início, descendo as demais. Agora, o processo é o já esperado. Não preciso mexer na primeira linha com relação à diagonal principal, porque ela já está com 1. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer com que esse 2 se torne 0, fazendo uso da linha 1. Por que a linha 1, já nesse caso, não é interessante trabalhar com a linha 3, porque a linha 3 tem o 5. E com 1 fica mais fácil, então por isso eu vou usar a linha 1. Então eu preciso de um multiplicador que multiplique o 1, somando ao 2 e ele se torne 0. Então, o multiplicador vezes o 1 da linha 1 mais o 2 da linha 3 tem que ser 0. Esse multiplicador é menos 2. Então, alterando a linha 2, eu terei o quê? Menos 2, que multiplica o termo da linha 1, mais o termo da linha 2. Assim, eu vou começar o processo para que o 2 se torne 0 da linha 2. Então, repito as linhas 1 e 3, porque elas não serão alteradas. Eu estou alterando a linha 2, conforme a seta indica. Então, fazendo o rascunho aqui no canto, menos 2 vezes o termo da linha 1, mais o termo da linha 2. Vamos usar o 1 e o 2, ficando menos 2 vezes o 1 da linha 1, mais o 2 da linha 2, e isso resulta em 0.
Então, aparece o 0 aqui no primeiro termo da linha 2. Agora, vamos para o próximo. 2 e 3, ficando menos 2 vezes o 2 da linha 1, mais o 3 da linha 2, isso resulta em menos 1. Então, igual a menos 1. Tá? Próximo termo, 1 e menos 1, ficando então menos 2 vezes o 1 da linha 1, mais o menos 1 da linha 2, que resulta em menos 3. Agora, o próximo termo. Usando o 0 e o 3, ficando então menos 2 vezes o 0 da linha 1, mais o menos 3 da linha 2, que resulta em menos 3. Essa é a etapa concluída. Então, qual é o nosso próximo passo? Zerar o 5. Você pode estar pensando, eu vou zerar o 5, já tenho 0, e isso eu formo o triângulo inferior. Mas, veja só, eu só posso usar a linha 1 para zerar o 5. Então, isso quer dizer que eu vou perder o 0. E depois eu terei que zerá-lo novamente. Não há um jeito de fazer isso sem perder esse 0. Então, se eu quero zerar o 5 usando o 1 da linha 1, qual é o multiplicador que me permite isso? Então, o multiplicador vezes o 1 da linha 1 mais o 5 da linha 3 tem que ser 0. Então, isso é menos 5. Então, a linha 3 será alterada, conforme a seta indica, com menos 5 vezes o termo da linha 1 mais o termo da linha 3, alterando a linha 3. Então, dando início, como estamos alterando só a linha 3, então as linhas 1 e 2 se repetem, alterando a linha 3. Faz o rascunho aqui no canto, vamos usar os termos 1 e 5 para zerar o 5 da linha 3. Então, isso vai ficar menos 5 vezes o 1 da linha 1, mais o 5 da linha 3, que isso dá 0. Apareceu o 0 aqui. Agora, feito isso, vamos para a próxima coluna. Vamos usar o 0 e o 2. E com isso eu vou perder esse 0, não tem outro jeito. Então, isso vai ficar como? Menos 5 vezes o 2 da linha 1, mais o 0 da linha 3, isso resulta em menos 10. Próximo, então vamos fazer aqui com 1 e o 4. Ficando menos 5 vezes o 1 da linha 1, mais o 4 da linha 3, que isso resulta em menos 1. Então, aí aparece lá o menos 1. E os últimos termos, 0 e menos 1. Fazendo o quê? Menos 5 vezes o 0 da linha 1, mais o menos 1 da linha 3, e isso resulta em menos 1. Então, aí apresentado. Temos a nova matriz com o 0 e 0 do triângulo inferior já determinado. Qual o nosso próximo passo? Zerar o menos 10 que apareceu aí. E eu vou usar quem? Eu vou usar a linha 2, porque o 0 da linha 2 não altera o 0 da linha 3. Então, qual é o multiplicador que faz com que esses menos 10 seja 0 usando o menos 1 da linha 2? Então, vai ficar o multiplicador vezes o menos 1 da linha 2, mais o menos 10 da linha 3, que isso seja 0. Então, o multiplicador será 10. Não apareceu aí, mas o cálculo será menos 10. Então, o cálculo aí apresentado. Então, a linha será alterada com menos 10. Bugou aí o programa, mas a gente segue em frente. Então, eu estou alterando a
linha 3. Então, as linhas 1 e 2 se repetem. Agora, rascunhinho aqui no canto, para mostrar o que está sendo feito, e eu vou usar os termos 0 e 0, ficando menos 10 vezes o 0 da linha 2, mais o 0 da linha 3, que resulta em 0, mantive o 0 do triângulo inferior. Usando o próximo termo, menos 1 e 10, que eu quero que esse menos 10 se torne 0. Então, vai ficar menos 10 vezes menos 1, mais o menos 10, e isso resulta em 0. Então, zerou. O triângulo inferior está determinado, mas tem que alterar a linha inteira. Então, os próximos termos, menos 3 e menos 1, ficando o quê? Menos 10 que multiplica menos 3 da linha 2, mais o menos 1 da linha 3. Isso resulta em 29. Então, aí apresentado. Próximo termo será menos 3 e menos 1. Menos 10 vezes o menos 3 da linha 2, mais o menos 1 da linha 3, resulta em 29 também. Então, tá aí mais a nova matriz com o triângulo inferior determinado. Qual será o próximo passo? Fazer com que esse 29 se torne 1, porque ele faz parte da diagonal principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a linha 3 por 1 sobre 29. Agora a gente já vai fazer mais direto, porque assim vocês têm a oportunidade de sedimentar, consolidar os conceitos e depois tentar fazer essa daqui para frente sozinho, vendo se vocês entenderam o que está sendo apresentado. Assim, repete as linhas 1 e 2 e altera a linha 3. Então, vai ficar 1 sobre 29 vezes 0 dá 0. 1 sobre 29 vezes 0 dá 0. 1 sobre 29 vezes 29, isso vai dar 1. E 1 sobre 29 vezes 29, isso também dá 1. Então, aí essa parte, mais uma nova matriz, mas ainda vamos fazer o quê? A partir dessa matriz. Então, tá aí a matriz. O que eu desejo agora? Fazer com que esse menos 1 se torne 1. Para que esse menos 1 se torne 1, é interessante multiplicar essa linha, a linha 2, por menos 1. Então, a linha 2 será multiplicada toda ela por menos 1, alterando a linha 2. Então, as linhas 1 e 3 se repetem. E agora eu vou fazer menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, 1. Aí apareceu o 1. Menos 1 vezes menos 3, 3. E menos 1 vezes menos 3 novamente, 3. Então, a diagonal principal já ficou toda ela com 1. E já tem o triângulo inferior. Então, agora, vamos determinar o triângulo superior, que todos eles têm que ficar 0, conforme determinado na teoria. Então, eu quero fazer com que esse 3 se torne 0. Como isso será feito? Multiplicando a linha 3 por menos 3. Por que a linha 3? Por causa do 0, 0 que há na linha 3, que não altera o 0 e o 1 da linha 2, mantendo assim o triângulo inferior e a diagonal principal. Então, alterando a linha 2,
por menos 3 vezes a linha 3, mais a linha 2. Então, para cada termo, vamos fazer o cálculo aqui. Repetindo as linhas 1 e 3, alterando a linha 2, para que o 3 se torne 0. Então, vamos fazer o 0 da linha 3, então vai ficar menos 3 vezes o 0 da linha 3, mais o 0 da linha 2. Isso resulta em 0. Próximo termo. Vamos fazer menos 3 vezes o 0 da linha 3, mais o 1 da linha 2. Isso resulta em 1. Agora o próximo termo. Vamos fazer menos 3 vezes o 1 da linha 3, mais o 3 da linha 2, alterando a linha 2. Isso resulta em 0. Novamente, vamos para os últimos. Então, menos 3 vezes o 1 da linha 3, mais o 3 da linha 2. Isso resulta em 0. Então, até aqui, resolvemos nosso problema. Achamos o 0 que esperávamos. Então, agora, qual o próximo passo? Zerar o 2. Fazendo uso da linha 2. Por que o uso da linha 2? Porque tem o 0 que não altera o 1 da linha 1. O primeiro 1 ali da diagonal principal. Então, a linha 1 será alterada com um multiplicador de menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. Então, tá aí, ó. Menos 2 vezes o termo da linha 2 mais o termo da linha 1. Então, repetindo as linhas 2 e 3, porque elas não serão alteradas, estamos alterando a linha 1 conforme a seta indica. Então, fazendo o cálculo aí, vai ficar menos 2 vezes o 0 da linha 2 mais o 1 da linha 1. Isso resulta em 1. Próximo termo, menos 2 vezes o 1 da linha 2 mais o 2 da linha 1. Isso resulta em 0. Próximo termo. E o 0 que esperava. Agora, próximo termo, vamos usar menos 2 vezes o 0 da linha 2 mais o 1 da linha 1, que resulta em 1. O último termo, então vamos lá. Menos 2 vezes o 0 da linha 2 mais o 0 da linha 1, que isso resulta em 0. Assim, temos a nova matriz e queremos zerar o 1. Para isso, vamos usar a linha 3. Por que a linha 3? 0, 0 não altera o 1 da diagonal principal e nem o 0 do triângulo superior, e eu desejo zerar o termo 1. Então, isso vai ficar que menos 1, que multiplica o termo da linha 3, mais o termo da linha 1. Então, aí, menos 1, que multiplica o termo da linha 3, mais o termo da linha 1. E isso fazendo. Agora, na nova matriz, repete-se as linhas 2 e 3, porque estamos alterando a linha 1. Então, vamos lá fazer o cálculo. Está sendo feito direto, que depois vocês vão fazer o treino aí para ver se consolidou as teorias. Então, vai ficar menos 1 vezes o 0 da linha 3 mais
o 1 da linha 1, que isso resulta em 1, manteve o 1 da diagonal principal. Agora o próximo vai ser menos 1 vezes o 0 da linha 3 mais o 0 da linha 1. E isso resulta em 0, manteve o 0. Agora, eu quero que apareça o termo 0. Então, isso vai ficar menos 1 vezes o 1 da linha 3 mais o 1 da linha 1. Fazendo o cálculo, isso resulta em 0. E os últimos termos. Então, menos 1 vezes o 1 da linha 3 mais o 0 da linha 1. Isso resulta em menos 1. Então, aqui é menos 1 vezes o 1 da linha 3 mais o 0 da linha 1. Resulta em menos 1. Então, aqui conseguimos obter a diagonal principal toda com 1 e os triângulos superior e inferior igual a 0. Assim, tendo a matriz final, eu volto ao conceito da representação do sistema em forma matricial, onde a Mn é a matriz dos coeficientes. Assim, a Mn é isso, ficando, então, aí a matriz identidade vezes a matriz das incógnitas. Quem eram as incógnitas do nosso sistema? x1, x2 e x3. Então, aí, as incógnitas x1, x2 e x3 igual a minha matriz resposta, Bm, onde Bm, então, é menos 1, 0 e 1. Assim, determina-se a resposta. x1 igual a menos 1, x2 igual a 0 e x3 igual a 1. E assim resolvido o sistema pelo método por escalonamento, pelo método de Gauss-Jordan. E assim estamos encerrando essa aula de escalonamento pelo método de Gauss-Jordan. Se você gostou, dá um like e, se possível, se inscreva no canal.